lá, pessoal, vamos começar mais um episódio do Rooftop Podcast. Esse é o nosso 10º episódio. Aqui quem fala é Guilherme Volk, sócio da Imóvel Negócios. Hoje estou aqui ao lado do Felipe Soares, nosso diretor de operações. Mais um, bora lá. Bora lá? 10º, hein? 10º. Ei. Tamo indo. E a resposta de hoje, cara? Tem dois monstros aqui do mercado imobiliário. Bicho. E internacionalizados, né? Tem conteúdo. Ah, vai ser bom. Hoje a gente está aqui com o Jacob Abdallah, CEO e broker da Legacy Plus Realty, imobiliária que atua no estado da Flórida. Seja bem-vindo, Jacob. Obrigado. Porque eu já falei Jacob já, né? Tô treinando o inglês aqui, né? Ei, ficando bom. E aqui o veterano de guerra, Thiago Mariani, VP da Legacy. Seja bem-vindo, Thiagão. Obrigado. Eu quero saber desse papo de veterano de guerra aí também, cara. A gente vai perguntar. Vamos chegar lá. Felipão, o que nós vamos tratar hoje com esses dois monstros do mercado imobiliário internacional? Pô, vamos explorar como investir no mercado imobiliário da Flórida, né? Vamos perguntar para esses caras como é que nós brasileiros fazemos para investir lá. Maravilha. Então, se você é investidor, se você quer saber mais sobre como investir no mercado da Flórida, ou se você é corretor de imóveis, quer saber como você pode proporcionar esse tipo de investimento para o seu cliente, fica aí com a gente que esse podcast promete. Pessoal, aproveita que você está aqui nos assistindo, curte esse vídeo, comenta se você está no YouTube, compartilha com seus amigos e se você está no YouTube também ativa o alerta para ser avisado dos novos episódios. Também aproveito para falar o seguinte, siga a Imóvel Negócios, @imobiliária imóvel com 2 L's. Lá nós postamos imóveis de Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí, investimentos de alto padrão aí para você investir no litoral norte catarinense. Também aproveito para falar que essa produção é uma coprodução da EGD Filmes, são excelentes na produção de audiovisual, ao comando de Guilherme Dorn, faz um excelente trabalho aqui conosco, grande parceiro e coprodutor do Rooftop Podcast. Grande Guilherme, abraço para ti, meu querido. Vamos que vamos. Vamos dar início, Felipão? Bora. É contigo. Então tá. Vamos começar apresentando a Legacy, essa nossa parceira lá nos Estados Unidos. Então vamos contar aí para a nossa audiência quem é a Legacy, onde atua. Contem um pouco da história da Legacy para nós. A Legacy é uma empresa de... Bom, boa tarde. A Legacy é uma empresa de 12 anos. Eu estou no mercado imobiliário há 20 anos, então a Legacy, eu criei ela em 2010. E aí atuamos no mercado da Flórida, quase como um todo. Estamos hoje em Aventura, onde a gente atua no mercado de Miami, nosso escritório em Aventura. Temos nosso escritório em Boca Raton, onde atuamos nessa área entre Fort Lauderdale até West Palm Beach. São 2 grandes cidades. E também temos o escritório em Orlando, onde nós atuamos na área de Orlando e Tampa também, que dá mais ou menos 1 hora de Orlando. Então, essas 4 cidades que a gente atua mais forte no mercado da Flórida. Legal. E aí, vamos lá, Jacob. Como é que faz? Acho que essa é uma pergunta clássica dos brasileiros. Eu posso investir nos Estados Unidos? Como eu faço para investir nos Estados Unidos? Como é que eu mando dinheiro para os Estados Unidos? Então, vamos começar mostrando para a galera que isso é possível e como faz. Sim, é possível. Assim, é um processo super simples. Vamos começar com a transferência do dinheiro, né? Normalmente a gente indica alguns bancos ou correspondentes bancários que fazem a remessa. A pessoa tem que fazer um cadastro para ser aprovado no Banco Central, para ver qual a capacidade de remessa que ele pode mandar. E a partir daí, o cadastro dele estando aprovado, ele pode transferir tanto para a conta dele mesmo, para a conta de uma empresa dele, ou direto para o cartório, que a gente chama de companhia de título, que é onde fazem as transferências das escrituras. Então, se ele não tiver conta, ele pode transferir direto para o cartório, para a companhia de título, que a gente chama lá, que é onde faz a transferência das escrituras. Legal. E essa compra, ela te habilita a morar nos Estados Unidos? Não. São 2 coisas totalmente diferentes. Você tem o direito, você pode ter um imóvel nos Estados Unidos sem problema nenhum. Na entrada, como turista, você fala que tem um imóvel nos Estados Unidos, mas isso não te dá o direito de viver nos Estados Unidos. Fui lá, comprei uma casa em Orlando, a casa é minha, mas quero ir lá na casa. Se eu não tiver o visto, eu não posso entrar. Não pode entrar. Então você tem que ter um visto de turista, mas é uma coisa super simples, hoje super bem visto pelos americanos. O povo brasileiro que comprou muito lá desde 2010, teve assim uma avalanche de brasileiros que investiu nos Estados Unidos até hoje. Mas, esse movimento se intensificou nos últimos anos? Agora sim. Agora está assim, aumentou bastante desde o
desde o meio desse ano voltou essa alta, na verdade 2016, 17, 18, o Brasil era o número 1, era o país que mais comprava nos Estados Unidos. Olha aí. Hoje passou a ser o 10º, se eu não estiver enganado, e o número 1 hoje passou a comprar mais nos Estados Unidos é a Colômbia. Que interessante. E como é que funciona o processo de um financiamento bancário? Você comentou como é que faz a transferência. Beleza, tá lindo. Se eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quiser, onde eu quiser. Mas e se eu quiser fazer um financiamento bancário nos Estados Unidos, eu consigo? Consegue. O brasileiro é super bem visto pelos bancos americanos. Basicamente é o seguinte, 30% de entrada, se for uma casa, e se for um apartamento, 35% de entrada. Isso, tanto o imóvel estando pronto ou o lançamento, ou só pronto? Sempre pronto. Assim, quando é lançamento, ele paga 50% até a entrega das chaves, né, da transferência de escritura no imóvel de lançamento. Nesse ponto, ele pode optar dos outros 50% ele fazer o financiamento, mas a transferência de escritura só é feita depois do imóvel pronto. Depois do imóvel pronto e quitado? E quitado. Ou pode ser feito algum tipo de escritura pública sem a quitação do imóvel? Não. Tem que ser quitado. E o processo de financiamento bancário? Porque aqui no Brasil, quando você faz um contrato de financiamento bancário, ele tem fé pública e ele substitui uma escritura. Eu levo esse contrato de financiamento bancário, junto com os impostos que foram recolhidos, dou entrada no registro de imóveis. E aí isso substitui a escritura pública. Como é que funciona nos Estados Unidos? Lá não substitui. A escritura tem que ter escritura, todos os imóveis têm que ter escritura, e aí eles alienam a escritura com o que a gente chama de mortgage, né? Alienam a escritura com o financiamento bancário. Então, são dois documentos também públicos, mas separados. Certo. E como é que funciona esse processo, independente se for financiamento bancário ou não, de regularização do imóvel? Eu comprei o imóvel, agora a gente vai documentar ele. Como é que é esse processo? A partir do momento que eu disse assim, vi aquele apartamento, vi aquela casa, quero comprar, eu tenho dinheiro, eu vou pagar à vista, aí você já explicou para nós aqui o procedimento. E a parte documental, como é que funciona? Eu vou até voltar um pouquinho, que tem uma Perfeito. parte interessante. A proposta assinada pelo comprador, quando ela é aceita pelo vendedor, aquilo já é o contrato de compra e venda. Então, você manda um contrato de compra e venda com a oferta e ela aceita, o vendedor assina o contrato e aquilo virou um contrato, uma oferta virou um contrato. Mas vamos alinhar isso aí. Hoje uma proposta aqui, tem corretor que manda proposta pelo WhatsApp, né? Não, isso lá funciona não, lá? não, tem que Aquele ser. WhatsApp assim, ó, oi Jacob, quero comprar o teu apartamento, meu cliente paga 1 milhão no mato e 500 mil daqui a 30 dias. Isso aí não existe lá. Não, acontece às vezes o corretor manda uma proposta verbal e o corretor que representa o vendedor depois formaliza. Não, fala assim para ele, manda por escrito. Então, no verbal não... Mas vamos lá, e essa proposta, quando ela é redigida, ela é uma proposta, você falou que ela é como um contrato, né? Mas ela é complexa, ela é grande, tem quantas folhas uma proposta? A proposta, se eu não me engano, tem em torno de 9 ou 10 folhas. Então ela já tem uma estrutura de um contrato. Porque aqui, às vezes, a gente manda uma proposta que é uma folhinha. Ó. O cliente quer pagar tal, de tal forma, se a documentação estiver ok... É um contrato aprovado pelo Estado. Então, é um contrato são acho que 8 ou 10 páginas, né? Sim, é um contrato padrão. Certo. É todo o padrão do Estado. Então, são todos iguais. Então, a proposta já é um contrato. Emitido por quem? Quem emite esse contrato? No caso, o corretor que representa o comprador, nesse caso, vai pegar esse contrato, que é um contrato estadual, ele tem acesso, ele preenche todas as informações do imóvel, do comprador, do vendedor, ele vai no sistema e pega exatamente o nome do vendedor, no caso, pode ser empresa, pode ser pessoa jurídica, física, e preenche esse contrato e manda para o vendedor, no caso, com o valor que ele já quer fazer, quanto ele vai financiar, já assinado pelo comprador e vai para o vendedor. Então o contrato ele é padrão, todas as imobiliárias utilizam o mesmo contrato. Mesmo contrato. Aí tem esse contrato que é o contrato de compra, depois do vendedor aceitando esse contrato, e tem os contratos de condomínio, por exemplo. Se tiver condomínio, tem um contrato que é padrão também de condomínio. Ele vai falar os valores do condomínio, tudo certo, aí o comprador assina, a vendedora assina. Mas tem alguma questão de ata de condomínio, de instituição de condomínio, algo relacionado nesse contrato ou não? Sim, depois dos contratos assinados, o corretor do vendedor tem que mandar todos... como se diz? Os addendums, né? Não é addendum, é o livro do condomínio onde fala manual do condomínio. Isso. Agora foi importante eles mencionarem. Isso é uma outra diferença do mercado dos Estados Unidos para o mercado no Brasil. Lá tem corretor nas duas pontas, certo? Corretor do vendedor e corretor do comprador. Sempre alguém representando o vendedor. Uma pessoa, uma imobiliária, um corretor normalmente. E se você for representar o comprador e o vendedor, você tem que
fazer o comprador e o vendedor assinar o documento dizendo que você está representando os dois. As duas partes. As duas partes. Olha Eles têm só. que estar ciente. Antes de adentrar mais na parte da operação de imobiliário e corretor, para a gente fazer esse paralelo com o Brasil, queria continuar na parte de documentação, porque eu sou chato na parte do documento, eu quero entender como é que funciona. Tá? Entendi, eu faço uma proposta, essa proposta já é válida como um contrato, esse contrato é padrão para todas as imobiliárias. Eu estou me vendo como investidor aqui fazendo essa operação. Então eu fico seguro, porque não importa com quem eu comprar, o contrato vai ser o mesmo. Mesmo, protegido Perfeito. pelo Estado. Coisa que já não acontece aqui no Brasil, né? Completamente diferente. Próximo passo, depois disso, o que acontece? Estou comprando imóvel, viu o imóvel, formalizei a proposta e eu tenho dinheiro para comprar. Você vai comprar à vista ou financiado? Vou comprar à vista, estou ricão, estou forte. Aí você manda um sinal, no contrato vai ter um sinal. Então, Certo. por exemplo, uma casa de 500 mil vai ter um sinal de 20 mil dólares ali que você tem que mandar. Você tem 3 dias para mandar esse sinal conforme o contrato. Ok. Você manda esse sinal para o cartório segura esse dinheiro. Não é para o vendedor. O vendedor nunca recebe dinheiro até o final. Aí vai para o cartório. Aí tem lá 30 dias para esse fechamento. 30 dias, 45 dias, depende do tipo do fechamento. O cartório vai levantar todas as informações do imóvel, vai ver se tem alguma coisa pendente na prefeitura, alguma multa, tudo, levanta tudo. Essas negativas que são levantadas, então eu vou perguntar depois, mas elas são padrão também. Faz parte do trabalho do cartório. Faz parte do trabalho do cartório e é padrão. É padrão. Então Porque- o comprador é 100% seguro que ele está comprando um imóvel que não tem pendência, não tem nada Tá. por trás. Não vai aparecer um herdeiro. Porque também é uma diferença que nós temos aqui no Brasil, porque não existe um padrão a respeito das negativas que são levantadas, né? Cada um tira, claro que tem negativas que o cartório informa, que foram apresentadas, ou que o comprador deixou de exigir que aquela negativa fosse apresentada, porque assim funciona, principalmente a negativa federal, por exemplo, que é constado na escritura, mas não existe um padrão. Você pode tirar, tem gente que tira 50 negativas, tira do país inteiro, de todos os estados, municipais e tudo mais, e tem gente que não, só tira a negativa federal, estadual ali no máximo, às vezes tira a negativa do condomínio e manda bala. Não, lá eles levantam tudo. Inclusive tem um seguro chamado Title Insurance, que é um seguro pago Pelo comprador. pelo comprador, que cobre caso tenha alguma coisa que aconteça nesse imóvel antes da compra, antes da data da compra, tudo que aconteceu lá atrás o seguro cobre. Então, um exemplo é um herdeiro, por exemplo, a mãe morreu, ele descobriu que tinha uma casa na Flórida e o pai não pegou a assinatura da mãe o dia que ele vendeu esse imóvel. Ele pode voltar e falar, o imóvel é meu, o imóvel, a minha mãe não assinou essa venda, o imóvel tem que voltar. O seguro, nesse caso, pagaria o comprador, que tem essa casa agora, pagaria o valor total que ele investiu nessa casa. Eu tenho uma outra pergunta, que está alinhado com o processo aí. Eu preciso estar lá presencialmente? Sou brasileiro, fiz a proposta, assinou o contrato, tem que estar lá Para fazer o fechamento? para fazer o fechamento? Não, a gente faz hoje já tem cartório por vídeo, depois do Covid, depois de 2020, então os cartórios começaram a fazer muito fechamento por vídeo. Então você aparece no vídeo, aparece um cartório, uma pessoa que a gente nunca sabe de onde é, de algum lugar dos Estados Unidos, que é a pessoa que notoriza, e aí ele faz você jurar e tal, não sei o que, vê o passaporte, vê toda a documentação, e ele fala assim, agora você vai assinar esse documento, 2, 3, 4, 5, 6, até que você faz o fechamento. Ele notorizou tudo. É o notariado que nós estamos aqui no Brasil. Faz a E- distância. E aí faz a distância. Interessante. Sem problema algum. Continua para nós a historinha aí, Tiagão, já que você está contando para nós o passo a passo. Passo a passo, onde eu parei, né? Negativas que o cartório providencia. Providencia, vê tudo isso aí, você tem esses dias desse levantamento que o cartório faz. Aí chega o dia do fechamento, eles marcam o dia do fechamento e fazem esse closing que a gente fala, que é que nem ele falou, por vídeo Perfeito. ou presencial. Aí o comprador, no caso, ele manda o restante, no dia da assinatura, da finalização do contrato, do closing, ele manda o restante do dinheiro para a empresa de títulos, né, para o Title Company, e aí a empresa pega esse dinheiro e praticamente para entender melhor, ela paga todas as contas. Então ela paga a pró-rata do condomínio, a pró-rata do IPTU, faz tudo, paga as comissões para a imobiliária, pagar o corretor no caso, e o que sobrar vai para o vendedor. Então é tudo controlado, o dinheiro não passa de comprador para vendedor, para corretor, ninguém encosta dinheiro. Vai direto para essa conta específica da empresa de títulos que faz essas transferências no final. O cartório. Então é extremamente seguro. O comprador consegue comprar de qualquer lugar do mundo com segurança que ele vai transferir esse dinheiro, fazer tudo certinho, contrato estadual, não tem contrato, não tem nada escrito por fora, né? Fora das linhas. Sim. O que o comprador paga de imposto na compra de um imóvel hoje nos Estados Unidos? Em torno de 0,07. É o seguinte, se ele comprar à vista, 0,07.
Tá? Tem um imposto para o governo. Fora o seguro do título, o seguro da escritura, enfim, os custos de advogado, que é o cartório. E em torno de, se for à vista, eu diria que dependendo da prorata, dependendo da época do ano, por causa do IPTU, em torno de 1 a 1,5% de custo de... Mas isso incluindo um prorata de IPTU. De tudo. Ele já está pagando a taxa do teu imóvel, né? Isso, exatamente. Agora, se for financiado, o banco sempre cobra, às vezes, 1 ou 2% por estar emprestando dinheiro na frente. Então, mas quer isso, dizer, sobe o custo de fechamento do... Mas isso é a taxa de juros do banco ou não? É uma taxa para emprestar o dinheiro? Exatamente, uma taxa para emprestar o dinheiro. Mas aqui no Brasil a gente tem uma taxa que é bem relevante, que é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Que é uma taxa varia de cidade para cidade, mas varia de 2% a 3%. Existe alguma taxa semelhante a essa? Que é o 0,07 que eu comentei. Lá é 0,07. Aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, é 3%. Que o governo cobra 0,07 na compra e na venda. Na compra e na venda. Sim. Quando você vender, você paga 0,07, quer dizer, o vendedor paga 0,07 e o comprador paga também. Ambos pagam. Então é 1,4, mas está sendo distribuído entre comprador e vendedor. Aqui no Brasil, somente o comprador paga, mas aí ele paga, por exemplo, em Balneário Camboriú 3%, em outras cidades vai falar em 2%. Aí. É isso aí. Outra coisa legal de mencionar também é o seguinte, todo fechamento tem um documento que chama HUD. 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 Então, quer dizer, esse documento, tanto o comprador quanto o vendedor assina, documento praticamente que é uma planilha de todos os custos, mas 100% detalhado, e no final da planilha tem quanto vai para o vendedor e quanto vai para o comprador. Então, quer dizer, é 100% transparente, está tudo ali, quanto vai para o corretor, quanto vai para o banco, quanto vai para a cidade, quanto vai de imposto, tudo. Ou seja, se você hoje entra em contato com um corretor da Flórida, claro que se você quiser entrar em contato com um corretor da Flórida, você já sabe, tem a Legacy aqui pronta para te atender. Mas se você vai entrar em contato com um corretor da Flórida, não tem como te enganar. Não tem como vir com aquela historinha de tanto e aí ele bota um valor em cima para receber um valor a mais. Não tem conversa fiada. Deposita na minha conta. Deposita na conta do vendedor tanto, mas é tanto para mim de comissão, aí tu deposita para mim. Isso aí não existe. Não existe. Se ele fizer isso, ele vai preso. Não tem migué. Não tem. A lei é muito dura com o corretor lá fora. Então, é muito regulamentado. Então, qualquer coisa ele perde a licença, qualquer coisa ele vai preso, qualquer coisa ele tem que pagar uma multa normalmente de $5 mil. Então, quer dizer, assim, a coisa é muito na linha. E depois bate na barreira da companhia de título, né, que seria o cartório, que também controla isso tudo. Enfim, é praticamente que impossível. E como é que funciona no caso de uma... Aqui a gente tem muito negócio que envolve permuta, que envolve uma dação, que envolve um outro imóvel de menor valor como parte do pagamento. E aí eu aproveito para te perguntar, como é que funciona se eu tenho, às vezes, uma negociação em que eu consigo colocar um imóvel no Brasil como parte do pagamento, porque às vezes pode acontecer de... Não digo uma construtora, mas às vezes um terceiro aceitar, mas eu quero saber como legalmente se faz isso. E como é que funciona caso você compre, por exemplo, hoje uma casa em Orlando, aqui, como o Thiago falou, de $500 mil, mas agora eu quero comprar uma casa de $1 milhão. Eu quero colocar aquela outra casa de 500 mil como parte do pagamento. Então, seja um imóvel dentro dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, que vai colocar como parte do pagamento. Como é que funciona esse trâmite? Vamos complicar aqui um pouquinho. Não é complicado, é super simples de responder, porque é o seguinte, não existe. Como assim não existe? Não existe. Não, eu quero botar um carro, quero botar um imóvel e pedalo em 3 parcelas a diferença e vamos fazer negócio, cara. Papo do brasileiro. Não existe. Não é da cultura fazer permuta. Então não existe. Tá, mas se eu chegar hoje e comprar lá um apartamento da Porsche lá em Miami, tem o Porsche em Miami, não tem? Tem Porsche em Miami. E aí daqui a pouco o Porsche lançou um novo empreendimento, eu quero botar como parte do pagamento, eles não vão aceitar? Você tem que vender antes. Tem que vender. Tem que vender. Tem que vender antes. Você vende antes, mesmo que esteja financiado, na venda vai ser quitado o financiamento, o cartório faz tudo. E aí com o dinheiro que sobrou... A construtora não vai fazer um jeitinho para mim para eu pegar o mais novo. Mas isso acaba movimentando o mercado, né? Sim. Porque bota muito produto para venda. E aí eu aproveito, sou investidor, comprei o meu imóvel lá de $500 mil, quero vender e ele agora eu vou botar ele a $600 mil. O que eu pago sobre esse ganho de capital? Existe imposto sobre esse lucro imobiliário? Existe imposto. Mas aí é o seguinte, todo esse custo que você teve para comprar e para vender... Você deduz do seu lucro. Interessante. Então, dizer, até custos de condomínio, se eu tiver, todos os custos que eu tiver? Não, condomínio não, mas você consegue colocar algumas coisas. Tá. Como reforma, alguma coisa reforma, assim
E tem depreciação do imóvel também. Então tem a conta que eles fazem de depreciação conforme o tempo que você tem esse imóvel. Como se ele depreciasse pelo fato de ter sido usado, por exemplo. Isso. Ele tem uma tabela de depreciação. Tem? Já pré... É padrão? É padrão. Já pronto. A cada X tempo tem uma tabela de depreciação, mas isso é só a título de imposto, não é a título de valorização do imóvel. De imposto. Não impacta na valorização do imóvel. Não, de... E como é que é esse trâmite burocrático para o brasileiro para resolver isso? Então, botei meu imóvel para vender, tive um ganho. Quem resolve isso? Quem é o órgão que resolve? Para quem eu me esclareço? Como é que funciona isso? O corretor vai fazer toda a assessoria para o vendedor nesse caso, e aí o vendedor vai falar com o contador dele, local, que a gente pode indicar também. Contador dos Estados Unidos. Dos Tem Estados que ter, Unidos. então. A partir do momento que eu tenho um imóvel lá? Sim, você vai ter que pagar imposto, né? Então tem que ter um contador para fazer esse... Mas aí você contrata ele para o serviço específico. Só específico e no final do ano, não é que nem no Brasil que você tem um contador que você paga mensal. Lá você Entendi. contrata ele no final do ano, dezembro, e fala, preciso fazer um imposto de renda. Ele vai pedir para você mandar todas as informações que ele precisa e vai fazer um imposto de renda. Quase como um despachante. É. Entendi. Tá. Entendi. Vamos entrar no papo do mercado, da empresa. Vamos debater um pouco sobre as diferenças do mercado nos Estados Unidos e no Brasil, que eu acho que é interessante a gente comentar. Lá tem as licenças diferem um pouco daqui, certo? Sim. Para o dono da imobiliária, para o corretor. Fala um pouco da diferença do Brasil. Bom, o dono da imobiliária, a imobiliária tem que ter uma licença de broker. E o corretor, para ele poder ativar a licença dele, para ele poder trabalhar com a licença dele, ele tem que colocar essa licença debaixo de uma imobiliária. Senão ele não consegue trabalhar debaixo de um broker. De uma Então licença de não existe broker. corretor autônomo. Não existe corretor autônomo. Eu obrigatoriamente sou corretor de imóveis e para eu ser licenciado eu tenho que estar numa imobiliária. Tem Mas que aí estar numa eu faço imobiliária. um estágio e aí eu entro naquela imobiliária porque eu nem sou corretor ainda, eu quero me tornar corretor. Eu já tenho que entrar debaixo do guarda-chuva de alguém? Não, você tem que... É o seguinte, você tem que ir para a escola. Tá. Você tem que estudar lá em torno de... Tem curso de 1 semana e tem curso de 2 meses. Aí você faz a prova da escola. Passando na prova da escola, você vai agendar para fazer uma prova do Estado. Ok. E aí você passando na prova do Estado, você paga uma taxa Tá. para poder... Qual o valor da taxa mais ou menos? Vamos entender como é que funciona essa barreira de entrada. A taxa acho que não é muita coisa, não. A Tá. taxa acho que Esqueci. deve ser em torno aí de Mas uns... o total, quanto é que o cara investe para ele se tornar corretor? Ele vai à escola, mas em torno de uns $1.500 por aí. $1.500. Tá. E num trâmite que ele vai resolver em quanto tempo, se ele for um excelente aluno, passou em Se ele tudo. for muito bom, O melhor de todos, passou em tudo. ele pode resolver isso daí em torno de 1 mês. Tá. Mas normalmente esse trâmite todo demora em torno de uns 3 meses por aí. Tá. Tá. Então, em 3 meses investindo $1.500, eu consigo me tornar corretor de imóveis. Correto. Se você estiver no Brasil, nos Estados Unidos legalmente. Tá. Como sim. brasileiro estrangeiro, você não consegue. não consegue. Tá, você eu não tenho tem que ter o autorização. green card. Autorização de trabalho, green card. Já. Tá. E aí, quando eu fiz a minha formação, agora para eu atuar, eu tenho que estar dentro do imobiliário. Você tem que estar... Então eu tirei a minha licença, vou bater lá na Legacy e dizer assim, olha, Jacob, agora eu quero trabalhar aí com você. A partir desse momento eu posso atuar. Então, antes disso não. A partir desse momento ele assina um contrato com a gente. Tá. Depois para ele atuar, ele tem que fazer parte tem a Associação Nacional, é tudo uma coisa assim, então Associação Nacional de Corretores. Vai traduzindo na tua cabeça, Vai, né? Tu vai falar vai, só fala em americano, aí teve que estar traduzindo ali. Vai dando. A gente usa muito o termo em inglês lá e é normal, então quer dizer, a gente aqui é difícil um pouco, difícil quando nós Claro, não, fica tranquilo. E aí depois tem a Associação Estadual da Flórida e depois tem a Associação Regional. Meu Deus do céu, mas é quase um sindicalismo isso Sim, aí, então, né? mais ou menos isso daí. Em várias camadas. E ele fazendo parte da associação regional, ele já paga a taxa para estadual e para nacional. Certo. Quanto ele investe hoje por ano Mais em torno de $1.000 para ele fazer parte de todas as associações? de todas as associações. E ele tem que renovar todo ano. Todo ano. E isso dá direito para ele a vários cursos. Tem bastante curso na associação que eles oferecem. E também ele vai conseguir acessar, que é o mais importante de tudo, o MLS, que a gente chama de MLS, onde estão registrados todos os imóveis de todas as imobiliárias da Flórida. Tá, explica E melhor constru- e essa história do construtoras. MLS. Não, as construtoras não. Construtoras não. Não. Só imóveis de terceiros? Imóveis de terceiros. Só imóveis de Olha aí. terceiro. Mas todo mundo tem acesso à mesma base. Todo mundo que paga, todo mundo tem acesso à mesma base. Mas Que se não faz paga- Se não pago, como eu faço? Se eu sou uma imobiliária que não pago, consigo trabalhar? Não consegue trabalhar.
Então, obrigatoriamente, todo mundo tem que ter. Se quiser trabalhar. Todo mundo tem. Exatamente. Entendi. E é bom Então, porque o corretor, nesse caso com o MLS, ele tem acesso a todos os imóveis à venda naquela região. Então, todos os corretores naquela região têm acesso ao mesmo imóvel. Então, se o comprador vem para você e fala, olha, eu quero um imóvel de 2 milhões com 5 quartos e piscina, ele vai lá, ele procura no MLS, ele pega todos os imóveis à venda de 5 quartos, 2 milhões com piscina e manda para o comprador. Então, o comprador não precisa ficar procurando várias imobiliárias para ver quais imóveis ela tem, porque todos os corretores vão ter acesso a todos os imóveis disponíveis. E o agenciador? O agenciador, ele obrigatoriamente, para subir para a plataforma, precisa de um corretor. Precisa de um corretor. Então, o vendedor ele não tem como subir direto, ele tem que buscar um corretor que vai fazer esse trabalho para ele. Sim, 95% das captações, quando nós colocamos o imóvel à venda, é assinado contrato de exclusividade, porque duas corretoras não podem colocar o mesmo imóvel no sistema, porque é colocado pelo número da matrícula do imóvel. Então, quer dizer, ele não pode dar para duas imobiliárias vender, ele tem que escolher uma pessoa, assina o contrato de exclusividade e essa pessoa vai representar ele, vai colocar dentro da plataforma. Então, eu posso considerar que no mercado da Flórida, todos os imóveis praticamente são em exclusividade. Sim. As captações. Todos. E vocês têm um profissional que atua especificamente com captação e tem o corretor, ou não? O corretor ele faz a própria captação? O corretor faz a própria captação. Que aí ele consegue exclusividade e vocês colocam nessa plataforma Ele que foi tanto disponível para todo trabalha mundo. com vendedor como com compradores também. Tá. Como é que funciona esse comissionamento? 6% total. Tá. Quando você capta, você coloca 6%. Lá no próprio MLS, você coloca lá que é 3% para a imobiliária captadora e 3% para a imobiliária que vai trazer o comprador. Isso é muito mais dinâmico o mercado. Assim, e você acessa tudo, você tem acesso 100% do que está no mercado. E esse profissional que trouxe o imóvel, ele ganha quanto desse comissionamento dos 3% que ficou com a parte vendedora? Depende muito, assim, não tem uma Varia? Varia Mas bastante. a variação é de quanto a quanto? O corretor que está começando ganha em torno de 70%. O corretor que está Aí começando... vem uma situação Peraí, meritocrática. não, vamos entender. Vamos lá, o corretor vamos que lá. está começando, ele ganha 70%? Ele ganha 70%. Ele Dos começa... 3% que a parte vendedora vai receber, transforma isso em 100%, né? Então 70% é para o corretor. 2,1 dos 3. Exato. Tá. E aí por quê? Porque a imobiliária tem que investir nele com treinamento, enfim, ele não consegue ainda fazer o contrato sozinho. Então, é meio que meritocracia. Assim, quanto mais ele vende, mais ele ganha. E depois ele pode chegar a quanto? Ele chega no máximo a 90%. E aí a imobiliária recebe 10%. 10%. Tá, bem diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Bem diferente. Aqui no Brasil a variação do total ela é bem grande também, varia de cidade para cidade, varia de estado para estado. Aqui em Balneário Camboriú a gente trabalha de 5% a 6%, tem estados que trabalham com 2%, 3%, 4%. E a divisão do corretor com o imobiliário também vai variar. Chega a 70% imobiliária, 30% corretor, em alguns casos. A talvez 50% a 50%, ou em alguns casos talvez 60% para o corretor, para o performance e tudo mais, mas dificilmente o corretor ele chega a receber um percentual maior do que o da imobiliária. No Brasil é um pouquinho diferente. A cultura é diferente. E aí, vamos lá. Beleza, a gente falou da ponta vendedora. E da ponta compradora, quando vocês têm o cliente, como é que é o comissionamento? É a mesma coisa. Também um corretor iniciante, 70%? Exatamente. E o corretor... Pode chegar até 90%? Pode chegar até 90%, mas assim, o corretor que tem aquela baita experiência, o corretor que já faz o contrato sozinho, o corretor que já produz bastante, que a gente tem um contrato de produção que todo ano ele pode aumentar, mas assim, não é eu vendi, eu cheguei X, não, virou o ano, aí ele consegue atingir a comissão, o próximo passo, né? Então, Entendi. É basicamente o corretor que quase não precisa da imobiliária. Os corretores nossos que ganham 90% é o corretor que você quase nem vê no escritório. Ele está na rua, ele faz o próprio contrato, faz tudo certinho. A gente Vive do seu próprio cliente ou vive do cliente da imobiliária? Vive do seu próprio cliente. O cliente da imobiliária, quando a gente passa, é um outro contrato. É um adendo aí que... Tá. E aí quando então o lead, o cliente ele veio da imobiliária, como é que funciona? 50-50. 50-50. Porque a imobiliária investe, enfim. Tá, entendi. Marketing, tudo. E da parte de venda, tem alguma diferença nesse sentido ou não? Porque, por exemplo, acontece às vezes, é que aqui acontece de, por exemplo, vamos supor que o Felipe agenciou um imóvel e eu vendi.
Nós somos da mesma imobiliária, mas foi outro corretor que vendeu. Tem alguma diferença nesse comissionamento? Não. Não. Dá- Está esclarecido na regra da ponta compradora e ponta vendedora. Exato. Sim, dividiu, racha no Já meio. está tudo certo. É comum a própria imobiliária vender o imóvel que agenciou? E aí a imobiliária, ela tem as duas pontas? Acontece, a gente segura um pouco, só tem grupo para ver se outro corretor tem, mas assim, 90% das vezes é entre outra imobiliária. É outra imobiliária de fora que a gente coloca no mercado. A gente faz os open houses, né? Não sei se já... Aham, é Sim. uma prática É uma do prática mercado, normal. né? É uma prática Tentando normal. Aqui copiar não. o modelo americano, Aqui né? não. Então, Não o que, tem que faz? tanta prática do O que open é um house. open house? Assim, joga no MLS, você comunica a outros corretores, você coloca placas na rua, dizendo, tipo um sábado normalmente, que está tendo um open house. Então, o corretor passa lá assim, 3, 4 horas do dia, põe champanhe, aguinha. Eu trabalhei no mercado de ponta e eu participava das open Lembra de uma house. casa no Caledônia? Nós Participamos, mas não é comum. Ah, não é comum. Não é comum. Mas Não é estão comum. fazendo Tem. cada vez mais. Comum. Deixa as pastinhas com toda a informação da casa, se for comprador. Então, quer dizer, é um jeito de o corretor pegar o comprador. Ele tem um vendedor, ele pega o comprador também, Através do parceiro. através do open house. E essa é uma Mas no prática. open house ele não é para trazer cliente, é para trazer corretores. Tudo. É que Tudo, o corretor traz tudo. o cliente, né? Mas, vamos lá. Por que essa prática ela também não é tão comum aqui? Porque a gente não tem um mercado em exclusividade. Exato. Isso é prática de mercado em exclusividade. Claro, porque daí você tem o teu produto que você quer chamar os teus parceiros. Lógico. Quando você está no mercado que você não tem exclusividade, o corretor tem até medo de daqui a pouco o outro corretor consegue contato do proprietário e atravessa um do outro. Tem esse negócio de atravessar lá? Não. Assim, normal, né? Tem. Existe. Tem. Assim, mas, Não é tanto. uma vez que Só ele com assinou, o cliente, né? uma vez que ele assinou o contrato, ele tem uma multa se ele quebrar esse contrato também. E normalmente os contratos de exclusividade são de 6 meses. Então tem todo um gasto do corretor para colocar essa propriedade no mercado. Por exemplo, a gente exige fotos profissionais. Foto celular inaceitável. A gente A exige gente é a o Legacy quê? ou é o... A gente alega-se. A Legacy, A Legacy ela é- investe nisso. Sim. Mas eu quero saber se na plataforma MLS todo mundo coloca bonitinho as fotos profissionais? Não. Não. Tem os malandros também. Tem. O Thiago deu uma risada ali, que ele deve ter pensado num ou outro, É, assim, ó. Aquele lá, cadastro cara. horrível, Ah, cara. complicado. Não, tem uns que eles colocam, o corretor vai lá e tira com o telefone. Você não consegue nem mostrar o imóvel para o cliente. Como é que você mostra uma foto pequena de telefone? Então, o MLS pede para fazer uma coisa mais profissional, mas de vez em quando escapa e aparecem umas coisas. Tudo depende da boa vontade Isso. e da qualidade do trabalho de cada Profissionalismo, profissional. né? Profissionalismo. A gente falou ali sobre meritocracia. E aí eu só quero ter uma noção do que é essa performance do profissional de agenciamento, que traz o produto, e do vendedor. Só para a gente ter uma noção de steps. Qual é a meta de um corretor? Ele tem meta de captação? Na Não. Legacy? Não tem meta de captação, ele tem meta de negócios. Venda. Venda. Tá. Então, tanto ele estando do lado do comprador ou do vendedor, a gente conta como uma coisa só. Quanto mais ele vende, que a gente olha número, o percentual dele aumenta. Tá. Então não tem tanta preocupação sobre a renovação da pauta, sobre um volume organizado de renovação da pauta. Não tem. Tá. Outra coisa, como funcionam os anúncios, então, dos imóveis? Porque se a Legacy tem acesso a todos os imóveis, quais imóveis você anuncia no teu website, por exemplo? Você vai anunciar todos os imóveis da MLS ou só os teus da tua imobiliária? A gente tem todos do MLS, depois a gente tem uma página Construtora? não dos nossos imóveis mesmo, Tá. e depois tem uma página das construtoras. Todos os lançamentos estão lá. É a força de informação. Informação. Mas esse do MLS, ele fica de alguma forma integrado já à plataforma do site ou não? Tem que fazer manualmente? Ele é integrado com o site. Não é possível, né? É automático, assim. Por exemplo, tem vários status do MLS, né? Então, o A é que ele está disponível, que está ativo. Ele tem o P, que ele está pendente, que ele já recebeu um contrato, mas não está fechado. E tem o closed, que é o que está fechado. Então, e quando está fechado, isso é muito legal. A gente tem informação, assim, você sabe por quanto foi vendido aquele imóvel. Porque quando ele é fechado, a gente tem que colocar no MLS a data de fechamento e por quanto foi vendido. Quanto foi E vendido? não dá para dar migué. Não dá para dar migué. E é público também. Ou se você entrar no site da cidade, por exemplo, de Miami ou de Orlando, Eu, de como Boca investidor, Raton, posso fazer isso? qualquer Para pessoa. saber qual é o valor que está sendo vendido Você- ali. Não, que foi vendido. É só depois de fechado que você consegue Tá. enxergar por quanto foi fechado. Então, quer dizer, também aquele negócio de eu vou te pagar $1 milhão, eu vou te pagar 800 e eu te pago 200 não existe. Tá.
Não existe. Isso é bom para analisar mercado. Então, Pô, o tirou vendedor... do que eu estava pensando aqui agora, porque eu pensei, para fazer análise de mercado é uma Perfeito. beleza, né? Tem todos os dados. Porque o Perfeito. vendedor às vezes traz um imóvel para nós e fala, olha, o meu apartamento eu quero 1 milhão. E você vai no sistema e fala, cara, teu apartamento vale 600. Exato. Tá aqui. Acaba com a dicotomia do cliente na precificação. Isso. Então isso Ou é feito. do querer ganhar. Não, Isso meu é feito vale pelo 3. É. Não vale. Isso é feito pelo comprador que está captando o imóvel e também pelo comprador, pelo corretor que representa o comprador. Ele vai lá e faz uma análise daquela casa e fala, peraí, deixa eu colocar no sistema. E tem um sistema que você coloca a casa com todas as informações, mostra tudo que foi vendido naquela área em 6 meses, faz a média e você consegue ver exatamente o valor daquela casa. Mas acontece de um cliente estar olhando imóvel com mais de um corretor? Sim. Sim. Mesmo que tenham os Comprador, mesmos sim. imóveis. Mesmo que Eu tenha- quero comprar imóvel, vou entrar com a Legacy, vou entrar em contato com... É quando... É que lá tu escolhe o corretor, né? Mas aí que Porque tá, se mas tu por que tem eu vou ver imóveis- com mais de um corretor se eles têm os mesmos imóveis? Se tu tem alguns imóveis em exclusividade e eu quero ser tratado por ti, eu quero que tu Muda alguma negocie. coisa? Você pode trocar de corretor, sim. O que acontece? Trocar de corretor eu posso. Pode. Tá, Tem claro. pessoas que... algumas pessoas não entendem. Então ele chega lá e ele quer falar com 2 corretores ou com 3 porque ele acha que esse corretor vai te mostrar alguma coisa É diferente. cultura, pra ele. né? Sim, poder de barganha. Brasileiro deve acontecer bastante. Agora o que acontece? Existe. Isso daí são pessoas. Existem corretores que não têm aquela boa vontade de atender a pessoa. Ele simplesmente vai e troca. Perfeito. O trocar é óbvio, é direito de cada um. Vou comprar um imóvel sim. com quem eu quero, mas a questão é, aí eu vou pesquisar, como aqui no Brasil, você entra em contato com 10 imobiliárias e 10 imobiliárias te atendendo, 10 imobiliárias te mandando mensagem, aí tu tenta com o corretor, eu vou tentar com o Jacob agora, mandei proposta com o Jacob, não deu certo o negócio, eu vou tentar com o Thiago, o mesmo imóvel às vezes, num preço melhor, quem sabe o Thiago consegue uma coisa para mim, ou dá um desconto na comissão. Cara, acontece de tudo aqui no Brasil, né? Sabe que já aconteceu e acontece isso bastante, por exemplo, eu sou o corretor que captei o imóvel, certo? E aí vem um outro corretor com um cliente e mostra esse imóvel e esse cliente vem com outro corretor para ver o imóvel de novo. Na hora, o corretor que captou o imóvel liga para o corretor, o primeiro corretor que trouxe e falou, aquele teu cliente de quarta-feira veio hoje com outro corretor. Então, quer dizer, tem esse profissionalismo, tem esse parceria. cuidado. Porque aquele negócio, ele não quer que acontece com ele. Então, ele Que a teoria entrega nem sempre se valida na prática, né? Sim. Eu quero entender uma outra coisa. Quantos corretores tem a Legacy hoje? Legacy hoje está com mais de 80 corretores. Mais de 80 corretores. Qual é o maior mercado? Miami, na Flórida? Em VGV. Miami. Beleza. Aí eu quero ter uma noção de steps de um corretor da Legacy. Pode ser? Então, estou iniciando. O que se espera de um corretor no ano, e considerando agora o ano de 2022? Em termos de resultado de Em venda. termos de resultado de venda, o que é um VGV de um corretor que está iniciando? Um que vocês esperam que ele cumpra esse step? Pelo menos uns $80 mil pago de comissão para ele. De comissão para ele. Para ele. Tá, de comissão ao corretor, $80 mil. Fazer a conta inversa para entender o VGV. Isso, mas tranquilo. Mais importante é a gente ter uma dimensão de step. E o corretor, aquele que estourou no ano, o melhor corretor de Miami, da Legacy. Ano passado, nosso melhor corretor não foi de Miami, foi de Orlando. Tá. A Melissa, nós pagamos ela $1 milhão. $1 milhão e um pouquinho. Em comissão gerada no ano. Comissão gerada no ano. Para ela. A Melissa, qual a nacionalidade é? Ela é americana. Tá. Dos teus 80 corretores, em massa, americanos. Não, temos bastante brasileiro. E aí tem Finlândia, França, Porto Rico, México, que mais? Colômbia. Caraca. Aí ficou legal. Então, olha Porque só. vamos falar sobre treinamento de time de vendas. Tu vai dar um treinamento, tu De tem que dar um nacionalidade, treinamento. tem que lidar com as culturas. Aham. E aí, como é que é isso? O que muda de um vendedor brasileiro para um vendedor americano? O que vocês notam de principal diferença? Eu acho que a principal diferença a gente vê mais são nas pessoas. Não é, A Não é cultura pela não impacta tanto nacionalidade. para a venda. não, é E sim aquele na pessoa. negócio. Nós contratamos agora um menino novo, tem 19 anos. Esse menino entrou com uma vontade de vender assim tão grande que a gerente pegou ele tipo assim no colo e falou assim, não, esse daqui eu vou cuidar dele porque ele tem no avião, ele tem vontade. Então, quer dizer, depende muito do ser humano, é a vontade de fazer, é a pegada, né? Então, quer dizer, isso muda muito de pessoa para pessoa, não importa, não importa a nacionalidade. E hoje, quantas nacionalidades vocês atendem aí? Quantos países vocês atendem vendendo Flórida? Tem esse número?
Não tem esse número. Mas são muitos. São Muita bastantes. coisa. E qual que é o Muita coisa. principal país que vocês vendem? Então, os 3 países que mais compram na Flórida da Legacy. Brasil. Brasil, Primeiro. Tá. Brasil, México, Finlândia. tá? E aí vamos lá. O canal de aquisição do cliente, o principal canal, posso considerar ele como digital? São os canais digitais? Porque aqui no Brasil hoje a gente pode dizer que de uma imobiliária que está ranqueando bem, a gente vai estar falando aí dos canais Meta, vamos estar falando do Google, que vai ser o site, lá também. E aí eu quero entender uma coisa. Se esse cliente ele vem de várias nacionalidades, ele está nos Estados Unidos? Não. Assim, só voltando um pouco. Assim, em torno de 70% a 75% do nosso mercado dos compradores da Legacy são americanos. Tá. Depois de outras nacionalidades. Certo. Agora, Quem mais compra de vocês é o americano. Isso. Isso. Residente. residente. Beleza. Normal. Mercado interno mesmo, mercado imobiliário americano. E quais são os principais canais de aquisição de cliente hoje, desse americano, por exemplo? Boca a boca. É, boca a boca. indicação? Indicação. É muita indicação. Muita parceria que a gente tem no Brasil, inclusive a parceria que a gente tem com vocês aqui. Então são esses clientes, esses compradores, os brasileiros, né, que eu estou falando, normalmente vêm através de parceiros daqui, boca a boca. Mas nos Estados Unidos, os americanos também é através do boca a boca. É o maior canal de aquisição de É o clientes. maior canal de aquisição. E depois Chama do... de referral, né? Que é o... Nas unidades de vocês entra cliente pela porta? Tem vitrine? Tem. Plantão de venda? Tem, acontece. Mas é raro. Hoje nosso assim, é mais online mesmo, que o pessoal acha, encontra os imóveis e aí começa o relacionamento. Se cadastra. Tem pré-vendas da imobiliária? Ou como chega esse cliente do digital? O digital chega para o gerente da unidade e o gerente da unidade escolhe quem que é o corretor que vai atender ele. Mas alguém faz um filtro desse cliente? Ou o o gerente próprio entra em gerente. contato? Ele entra em É o contato com o gerente. cliente. Oi, Faz algumas perguntas. Oi João, tudo bem? Tu entrou em contato conosco a respeito do imóvel tal. Aí depois do filtro, o gerente manda para frente. Ele faz o Exato. trabalho de SDR, de pré-venda. Então. Faz o trabalho para Tá, Não legal. importa quantos corretores tenha na unidade, um gerente por unidade? um gerente por unidade. Entendi. Eu quero fazer uma pergunta. Eu vou mudar de assunto dentro do nosso tema principal aqui, não vou fugir disso, mas eu quero entender uma coisa. A gente falou sobre como investir no mercado imobiliário da Flórida. Aí a gente entendeu dessas diferenças da atuação do corretor imobiliário do Brasil para o corretor imobiliário nos Estados Unidos. Percebo aqui muita diferença, principalmente no que dá respaldo para quem investe, dá muito mais segurança investindo nos Estados Unidos do que no Brasil, porque tu tem muito mais ferramenta que te dá garantia, né? Por exemplo, o fato de ter um sistema único que te apresenta todos os imóveis, esse imóvel tem exclusividade e você sabe que aquele imóvel que o corretor te ofereceu pelo determinado preço, de fato vale aquele preço. Você tem como pesquisar isso. Depois a parte de documentação, a parte de pagamento que passa por um cartório, a parte de escritura, cara, perfeito. Ou seja, é um mercado mais regulamentado, mais maduro. E que dá mais segurança. Total. Automaticamente. Total. Perfeito. Mas agora eu quero falar de negócio, quero falar de venda. Miami, vocês falaram de Miami, Fort Lauderdale e falaram de Orlando. Onde é que eu invisto? Qual que é a diferença de um mercado para o outro? Antes de a gente começar aqui o podcast, eu até comentei sobre Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí. São 3 cidades vizinhas, mas um muda completamente do outro. Guilherme, qual que é melhor? Depende do que você quer. Essa é a resposta. Mas eu consigo dizer qual que é a diferença de cada um deles. Né? Balneário Camboriú, o valor do metro quadrado é um pouco mais alto. A condição de pagamento é um pouco mais engessada. A maior parte de quem compra em Balneário Camboriú é de fora da cidade. E eles compram para lazer, compram para investimento pensando em valorização e compram muitas vezes pensando em locação. Itapema, uma cidade vizinha a Balneário Camboriú. Em Itapema, geralmente, se vende imóvel num prazo mais elástico, né? Mais prazo de pagamento, uma entrada mais baixa, facilita um pouco mais, a taxa de juros é um pouco mais baixa também. A valorização ela é altíssima, às vezes chega a superar Balneário Camboriú em termos de valorização, mas o valor do metro quadrado ainda é inferior. E quando a gente vai para Itajaí, exceto por Praia Brava, que tem uma similaridade com Balneário Camboriú, já é um mercado mais quadrado, um mercado mais conservador, um mercado que ele não tem aquele mesmo boom, aquela especulação como existe em Balneário e Itapema, mercado do cara que compra para morar, realmente para ter um upgrade da vida e tudo mais. É um mercado sensacional, com imóveis de altíssimo padrão, mas é mais tradicionalista. Então, acabei de falar a diferença dos nossos 3 mercados aí. Então, eu queria saber como é que funciona. Qual que é a diferença de Miami, Fort Lauderdale e Orlando, por exemplo, para mim que quero investir? Miami é Balneário e Itapema.
Tá. E Itajaí seria Boca Raton. Exatamente. Ok. E é legal a gente ter uma noção Boca também Raton, de Boca Raton, distância, tá falando né? de Fort Lauderdale, Porque que aqui a era gente Boca está Raton. falando de cidades vizinhas, mas de quantos quilômetros a gente está falando Miami e Orlando? Dá mais. Miami e Né? Orlando Claro, são claro. 3 horas de viagem. 240 também. Deixa eu fazer conta aqui. Só para a gente Vai dar trazer em torno para a de- audiência uma em torno noção de... uns quase 400 quilômetros, eu acho. A gente usa muita hora, né? A gente fala daqui até ali é 1 hora. A gente acaba quilômetros, aí tem que fazer a conversão. Aí Eu pra- acho que dá umas 3 horas de viagem. 3 horas e meia, 340, Tá. 350 quilômetros mais ou menos. Tá. Então, continua para nós aí. Vai lá. Fala a diferença de uma para outra. Então, Miami, é exatamente como você falou, de balneário, Miami é balneário e Itapema. Itapema. Mesma coisa. Tá. Valorização é. E aí o Boca Raton é mais seguro, a parte do norte de Fort Lauderdale, Boca Raton é uma parte mais segura, são residências que as pessoas moram ali, querem morar naquela área, não é muito para investir. E Orlando são os parques, né? As pessoas que compram em Orlando compram lá para investir ou para uso próprio. Eles compram porque eles vão usar, eles vão para Disney todo ano, por exemplo. Eles querem ter uma casa lá para poder usar quando eles vão para lá e deixam alugando enquanto não. Então, Miami é apartamento, Orlando é casa e Boca Raton é casa. Eu tava falando Fort Lauderdale aqui, não sei de onde. Eu acho que Não, eu também. eu gosto, né? Também é mais Também, ou né? menos, é. Também. E a gente aí queria escutar de vocês, mas teve uma mudança nos últimos anos no mercado de Miami, não sei se posso falar da Flórida toda, com relação, talvez da Flórida, né? Com relação a êxodo de alguns residentes dos Estados Unidos que saíram de outros estados e acabaram indo para lá. Queria entender os motivos, talvez aí a gente envolva política, talvez impostos, mas o que está fazendo com que Miami mude o público que hoje compra Miami? Eu acho que o grande gatilho foi quando foi a pandemia, e quando teve a pandemia teve muito home office. A gente sabe disso, que aconteceu também no Brasil. Então o pessoal optou de fazer o home office num lugar mais quente, sair do frio. Então muita gente migrou para Miami. Eu posso trabalhar de qualquer lugar, então eu prefiro trabalhar de Miami. E isso gerou, assim, a mídia trabalhou isso bastante e acabou o pessoal entendendo também que é o seguinte, não era só o clima. O imposto, porque o imposto lá é estadual, né? Cada estado tem um imposto diferente. Então, não era só o clima, custava muito mais barato para ele morar em Miami. Quando você reside num estado, você está sujeito ao imposto do estado. Então, por exemplo, vou falar Nova York, em torno de 37%. E 37% do quê? É, amigo. imposto 37% Sobre de sobre IR. o que você ganha. IR? Ah, sobre o que eu ganho. IR. Ah, ficou não, mas- barato, então 37%. Ah, não. Ó, então agora ficou barato. Eu não ganho muito, então tá tudo tá certo. louco. Em Miami, 37. em Miami, dependendo a gente chama de bracket, dependendo Mas do o que quanto tu ele ganha dentro dos Estados Unidos. tudo dentro dos Estados Unidos. Ah, mas eu tenho meu imóvel lá, não vou pagar imposto de renda. Não, estou falando para quem mora. Para quem mora, tá? O americano. Desculpa. Pro americano. Por que ele mudou para a Flórida? E aí, o que acontece? A Flórida em torno de 22%. Então ele falou, peraí, Estamos falando de 15%. Meu Deus se eu do céu. ganhar $1 milhão por ano, eu estou economizando 50. 150 mil dólares por ano. É 10 muito dinheiro. É 12 claro. mil dólares. Aí eu tenho um clima bacana, legal. Tenho um clima bem melhor. Eu tenho algumas vantagens na Flórida que, além do clima, imposto, qualidade de vida. Porque, gente, não é fácil você sair na neve e ter que tirar a neve de cima do carro. Não é nada fácil. O frio não é nada fácil. Então todo mundo teve essa onda, e depois a Califórnia também, com muita criminalidade na Califórnia, algumas Flexibilização das leis, né? das leis e tudo. Também o californiano também acordou e aí começaram a vir as indústrias e as grandes empresas também. Só ano passado foram 190 empresas que mudaram para a Flórida. Tem um movimento Grandes das empresas né? de tecnologia, né? Tem um novo vale sendo formado na Nisso, Flórida, né? o prefeito de Miami, ele fez ele está investindo em torno de 8 bilhões só em infraestrutura para receber essas empresas de tecnologia. Fibra ótica, enfim, está preparando a cidade para receber essas empresas grandes. Então, quer dizer, depois das pessoas vieram as empresas e junto com as empresas vieram mais pessoas. Então, teve um movimento para a Flórida muito grande de pessoas. O mercado, assim, depois da pandemia, o mercado ficou insano. Assim, subia muito. Agora conseguiram dar uma freada porque subiram um pouco os O juros. que a gente fala de valorização aí? Aproximada? Aproximada, De- anual. Se tivesse Porque número sim, de cada no cidade. Brasil Nesse a gente também teve um boom pós-pandemia.
Por exemplo, vou falar de Boca Raton. Boca Raton dobrou de preço. Então, quer dizer, desde final de 2021 dobrou o preço, no final de 21. Então, a procura era muito, muito, muito grande. Consegue nos dizer mais ou menos quanto valorizou Miami, quanto valorizou Boca Raton, quanto valorizou Orlando? Tem essa ideia dos últimos anos, do último ano? Tenho essa ideia assim. Boca Raton em torno de 2021 deve ter valorizado em torno. Vamos ser misto, não, porque tem algumas produtos, localizações que são diferentes. Sim, então, é igual o Balneário Camboriú. Balneário Camboriú a gente também pode falar que dobrou, né? Para fazer uma média 50%. Tá. 2021. Tá. Miami, que no caso Boca Raton é um mercado mais de casas, de pessoas que compram para usar, para usufruir, Sim. ou para morar, ou para ter um imóvel de veraneio, temporada, enfim. Um detalhe de Boca Raton Boca Raton tem excelentes escolas. E normalmente a pessoa procura uma casa onde tem uma boa escola. Entendi. Então é um perfil morador ali, Boca Raton. Isso. Certo. Miami deve ter valorizado em 2021 em torno de 40% também. Tá, ficou ali na cola. E Orlando bastante. também. Orlando acho que é a mesma coisa. Tá. Mesma coisa. Mas hoje o cara, vamos tentar desenhar avatares aqui, tá? Diferentes personas. Vou usar a expressão persona, fica melhor, não se remete ao filme. Vamos pensar em diferentes personas. Quem que é a persona? Hoje o cara está aqui nos ouvindo. Quem que é a persona que vai investir em Miami? Quem que é a persona que vai investir em Orlando? Quem que é a persona que vai investir em Boca Raton? Digo, se o cara quer pensar em valorização, o cara investe em Miami. O cara que quer ter um apartamento, talvez ele use, talvez ele não use, ou vai comprar um imóvel na planta, vai pagar com condição de pagamento, é um produto que vai valorizar, compensa. Não, Orlando. Cara, Orlando é um produto talvez que faz sentido alugar, ou faz sentido comprar para revender, porque futuramente vai valorizar. Dá uma desenhada para nós aí. Para o cara, às vezes, bater e dizer assim, cara, eu acho que eu sou o perfil de tal cidade. Investidor brasileiro, né? Investidor brasileiro. Vai ficar claro. Depende muito do valor, né? A gente recebe muito cliente lá que fala, eu quero investir. Primeira pergunta, quanto? $500 mil. Orlando. Tá. $1 milhão. Miami. Consegue descer. Tá. Miami é mais caro que Orlando hoje. Mais caro que Orlando. Miami Então, é mais caro. Orlando com $500 mil consegue ter um retorno maior sobre seu investimento. Você consegue comprar casas que são alugadas por Airbnb ou Booking.com. Mas aí eu alugo, então. Eu compro a casa para alugar e eu vou ganhar grana com isso. Isso. Quanto é que me custa uma casa já que estamos falando da casa de $500 mil em Orlando, quanto é que me custa essa casa em Orlando para eu manter ela, essa casa de que eu paguei $500 mil à vista, vamos lá, só para ficar mais fácil, quanto ela me custa e quanto é que ela me gera de receita por ano, aproximadamente? Antes da pandemia, essa casa estava gerando em torno de 1% ao mês. De 8% ao ano a 12% ao ano é o lucro que você Rentabilidade. Rentabilidade, Lucro. isso. Já paguei tudo. De 8% a 12% ao ano. De Isso. 8 a 12 no mês. Antes da pandemia. Depois da pandemia, o que aconteceu? O preço das casas subiram muito. Essa casa que a gente está falando de 500 agora é uma casa geminada ou um pouquinho acima de uma geminada. Lá atrás era uma casa com piscina, 5 quartos, enorme. Então, agora uma geminada de $500 mil. Só que essa casa, o aluguel dela não subiu tanto. O valor da casa subiu muito, mas a diária, por exemplo, não subiu tanto. A diária foi de 150 para 170 a diária, vamos dizer. Estou chutando baixo. Entendi. Então o lucro abaixou, a rentabilidade abaixou muito. Isso certamente porque tem bastante concorrência para alocação. Isso. Tem muita coisa para Não alugar, subiu o valor e aí não sobe tanto. Não subiu o valor da diária, Se tivesse escassez, concorre ia com os gerar. hotéis, né? Uhum. E esse imóvel é alugado hoje como? Através de imobiliária, através de Airbnb, através de uma... Administradoras que fazem esse trabalho. Então, essa casa que estava dando de 8 a 12 ao ano, hoje está dando de 4 a 6. É difícil chegar acima de 6, porque não é... De novo, o valor da casa subiu e o valor da diária não subiu. Então. E num cenário que eu tenho lá $1 milhão, quero investir em Miami, quero investir num prédio top, quero investir num prédio que tem um selo, uma marca, vou investir $1,5 milhão de dólares ou talvez mais, não sei quanto é que custa. Quanto é que custa um Porsche lá? Quanto é que custa o que mais que tem de grifes lá? Pininfarina, Aston Martin. Um apartamento do Porsche que não é virado para o mar, ele vai custar hoje em torno de uns 5 milhões, 4 a 5 milhões de dólares. De frente... Vou ter que ganhar mais dinheiro. Sim. Vai ser agora. Vai estar em torno de 7, 8 milhões de dólares. Certo. E aí o cara quer investir em Miami, mas vamos dizer que ele não é tão forte quanto esse cara aí da Porsche que vai investir 5, 6, 7 milhões de dólares nos Estados Unidos, ele vai investir $1,5 milhão. Que tipo de negócio ele vai fazer? Ele vai alugar esse apartamento? Ele vai comprar? Vale a pena comprar na planta porque ele é um bom investimento no longo prazo para valorização ou não? Compra à vista
e revende em curto prazo ou médio prazo? Como é que é? O mercado de Miami é diferente. Bom, a compra na planta é sempre um bom negócio, né? Tá. Porque é sempre um produto novo, é um produto... Miami normalmente vem um produto com uma marca, então é um ótimo negócio a planta como é aqui. Agora, a grande diferença de Miami é que você não consegue alugar para temporada. Por quê? Porque os prédios não deixam, os condomínios não deixam. O condomínio não quer gente entrando e saindo. Eu moro aqui, por exemplo. Eu não quero gente entrando e saindo o tempo todo do prédio que eu não conheço. Mas isso é unânime? Nenhum deixa ou tem alguns que flexibilizam? Miami inteiro, eu não sei quantos prédios são, mas são muitos prédios. Você deve ter uns 4, 5 que deixa fazer Airbnb. Que ele já foi lançado, licenciado para poder fazer aluguel de... Porque a cidade... a própria cidade teve uma época que bloqueou. Porque o lobby dos hotéis entraram. Os hotéis. Porque uma taxa, por exemplo, você se hospeda no hotel. Uma taxa do hotel ele paga de imposto para a cidade. A cidade lucra com o hotel também. E o Airbnb não estava pagando isso daí. Quer dizer, só paga para o investidor. Exato. Então, a cidade de Miami, em algumas áreas, é proibido fazer Airbnb. Não multa, só o né? documento, não só o condomínio, quanto a cidade também não deixa. Então, Miami, assim, Airbnb é bem pouco. Bem pouco. Tá. Bem Então eu ganho dinheiro como? Comprando e vendendo. Ou alugando por anual. Normal. O que faz de rentabilidade hoje? Em torno aí de uns 4 a 5% ao 4 a ano. 5%. Tá, e vamos supor que eu quero comprar esse imóvel e eu quero usar ele. De vez em quando eu vou usar ele. Não vou alugar. Quanto é que ele vai me custar um apartamento de $1 milhão aí em Miami? Quanto é que ele me custa por ano para eu manter ele? Vai custar em torno aí de uns 3 a 3,5% para você manter ele. 1,7%. 30 mil dólares. Não, dá menos isso, desculpa. Em torno de uns 2%. Tá. 20 mil dólares para manter ele por ano, com condomínio, IPTU. Exato. Só o IPTU é 1,7% do valor do imóvel. Do valor acessado, que é o valor venal. Eu quero ter uma noção de valor por metro quadrado. A gente falou ali do Porsche. E aí quero ter essa noção. Gostou do Porsche, né? E aí a gente falou de um que não está virado pro mar, 4, 5 milhões. Que tamanho uma unidade dessa? Uma unidade dessa está em torno de... Para que eu tenho que fazer conta, porque está tudo em pés Em quadrados. pés, né? Tudo em pés, feet tá ainda. certo. Então, uma unidade dessa em torno de 240 metros, 250 metros. 250 metros quadrados. Olha aí. Então, Detalhe, lá a gente não conta a varanda, tá? não conta varanda? Não. Todo... A metragem é só o que está fechado. Só privativo. Só privativo. Ar-condicionado. É que a gente chama de... 20 mil reais o metro quadrado? Dólares. Desculpa, 20 mil dólares o metro quadrado, então. 5 milhões, 250 metros quadrados, mais sacada, vai dar uns 20 mil dólares o metro quadrado. Exato. Tá? É porque, e tem um número, a média de Miami inteira, a média do metro quadrado de Miami, por exemplo, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, você vai para um frente mar, a gente pode falar em 50 mil reais, 60 mil reais o valor do metro quadrado, valor bem expressivo. Mas se a gente pega o valor do metro quadrado de Balneário Camboriú, a média dá em torno de 11 mil reais, que é um valor relativamente baixo. Só que hoje é o maior metro quadrado do Brasil, porque você vai pegar uma média, você tem o bairro, você tem a periferia, você tem terrenos, enfim, que nessa média acaba puxando para baixo. Tem a média de Miami? Não tem, porque Miami é muito grande. Assim, a extensão de Miami é muito grande, porque é o condado. Então, são várias cidades dentro de Miami, condado. Então, a gente não tem esse... Assim, tem imóvel lá no fundo. Você sai da praia, dá para você andar assim em linha reta, até a praia está no lado leste, tem o lado oeste, que é o contrário. Você consegue, de carro, para você atravessar tudo isso aqui, você deve demorar mais que 1 hora. Então, assim, É bem extenso. é bem extenso. Mas tem uma pergunta que eu acho que vai facilitar isso, que é a gente ter um outro olhar em relação a produto. Eu compro uma casa de 500 mil dólares em Miami, mesmo que seja afastado? Compra. Tá. Aí, quantos metros tem uma casa de 500 mil dólares? Essa casa de 500 mil dólares hoje... 180, 200, começa nisso. Sim. Né? Sim. Por aí tu já tem uma dimensão da diferença do metro quadrado médio. Tá. 5 mil reais o metro quadrado. Aí tem casa mais antiga, Dólares. porque Miami tem 5 casa... mil dólares. É a dificuldade aqui, cara. Tu vê que aí a gente já tem de 5 para 20. Sim, 5 para 20. Sobre um produto Porsche versus uma casa afastada. Ok. Dependendo muito... Tem casas muito antigas em Miami. Tem casa de 1940, 1936, 1950. Então, quer dizer, tudo depende da região, da vizinhança e da idade da casa. Pô, legal.
Papo de cobertura? Bora? Então vamos lá. Bora entender mais deles. Vamos começar o nosso papo de cobertura, conhecer um pouquinho mais aqui os nossos convidados, para quem está chegando aí, né? Chegamos aí no nosso momento papo de cobertura. Vamos lá, conhecer um pouquinho mais o Jacob, conhecer um pouquinho mais o Thiago. Começamos por qual deles? Agora a gente tem dois, cara. Primeira vez que a gente tem dois, né? E a história com o Thiago ali, Vamos começar com o veterano. a gente já sabe que vai ter história. Tá? Nosso objetivo no papo de cobertura é saber um pouquinho mais da rotina de vocês. O que vocês fazem, o que se alimentam, como vivem, qual a perspectiva de vida de vocês, a visão, o que estudam, o que absorvem de conhecimento. É conhecer vocês. Nasceram onde? Então vamos lá, vamos começar com o nosso VP aí, Thiagão. Começa contigo. Te apresenta aí para o pessoal agora. Fala sobre quem é o Thiago. Tá. Eu nasci em Curitiba, morei uma boa parte em Santa Catarina. Fui de Curitiba para Santa Catarina e morei nessa cidade chamada Iomerê, que hoje cresceu bastante, tem 2.000 pessoas, né? É gigante. Tá gigante. Cidade né? de primeira. Cidade de primeira. E de lá, minha família foi para os Estados Unidos. Eu com 12 anos, eu acabei indo para os Estados Unidos seguindo a família. Lá eu fui para a escola, trabalhei. Já foi para Flórida? Já era... Não, eu fui para Filadélfia. Minha família estava lá. Aí fui para a escola. Eu não sabia nada de inglês, aprendi inglês, fui para a escola, fiz tudo aquilo lá. Terminei, eu trabalhei carpintaria, fazendo cimento, como é que fala? Pedreiro, já fui borracheiro. É muito comum, né, o pessoal ir para os Estados Unidos, claro que não, você foi Sim. por conta da sua família, mas ir para os Estados Unidos e fazer aquilo que aqui eles não têm disposição de fazer, né? Serviço primário. Mas lá. também faz existe tudo. uma diferença na remuneração disso, né? É isso. E aí aconteceu o 11 de setembro, eu estava trabalhando como borracheiro, aconteceu o 11 de setembro, eu lembro vendo aquilo na televisão, e aí eu entrei como voluntário para entrar no militar. Tinha uma fila enorme, tá todo mundo querendo fazer alguma coisa, né? Quantos anos tinha ali, Thiago? Eu já estava com 21. E aí eu entrei na guarda costeira. Lá funciona assim, você faz uma prova e conforme a nota da prova você pode escolher para onde você vai. Então tem o Exército, tem os Fuzileiros Navais, tem a Marinha, a Força Aérea e a Guarda Costeira. O mais difícil de todos é a Guarda Costeira. Depois é a Força Aérea, aí vem, se não me engano, os Fuzileiros Navais, o Exército e a Marinha. A Marinha é o mais fácil. Então conforme a nota que você tirar, que é tudo, matemática, envolve tudo. É um teste bem, bem rigoroso. Conforme a nota, você pode escolher. Então eu consegui atingir uma nota alta, estudei bastante antes. E aí fui no mais difícil, que era a Guarda Costeira. A Guarda Costeira são 8 meses de treinamento quando você entra, né? Então é bem rigoroso, porque eles pegaram 6 meses do Exército e fizeram em 8 semanas. Fizeram em 2 meses. Então é bem, bem estressante. 8 semanas pegado. Pegado. E bastante estudo, porque na Guarda Costeira você precisa saber muito da lei. Você é oficial federal. Então você não é só um soldado, por exemplo, como no Exército. Então, por ser federal, você tem que saber o que você está falando, tem que saber muito de lei, então é muita prova. Então você faz prova, quase todo dia é uma prova, se reprova, você vai para a próxima aula, então, e aí vai. E o que é o rigoroso? O que foram essas práticas aí? A parte rigorosa da Guarda Costeira você mexe muito com água, né? Então o treinamento na água é bem complicado. Você tem que nadar bastante. E aí dali eu saí, eu terminei esse treinamento, aí eu fui trabalhar em Atlantic City, New Jersey. Eu fazia resgate em Atlantic City. Tive muita sorte porque eu estava sempre no lugar certo, na hora certa. Então eu consegui salvar bastante gente lá trabalhando, fazendo as operações. De lá eu apliquei para entrar no grupo de operações especiais, que é chamado TACLET, Tactical Law Enforcement Team. E fui transferido para Miami. Aí fiz toda a prova, né, a parte rigorosa também, física deles, né, para conseguir entrar. Entrei no grupo tático, de lá aí fiz operações no mundo inteiro. Fiz desde África, Ásia, fui para o Iraque, fiz um tempinho lá também, fiz operações na Colômbia, na costa do Equador. Então eu fazia muito narcotráfico e terrorismo. Caraca. Como assim? Eu fazia narcotráfico e terrorismo. O que é fazer narcotráfico e terrorismo? Fazia operações de... Eu era narcotraficante e terrorista. Coisinha básica, né? O que um americano fazia na Colômbia, por exemplo, no controle do narcotráfico? A gente recebia informações de barcos, né, que saíam da Colômbia, saíam do Equador, eles transportam para o Equador e saem de lá, dão uma volta por trás de Galápagos e vão para o México.
Então a gente recebia informações que eles estavam atuando nessa área, a gente tinha disponível, tinha desde submarino, avião, tudo que você imagina de inteligência para achar esses barcos, e a gente fazia abordagem em alto mar. Então pegava eles 2, 3 horas da manhã, com o barco inflável do lado, entrava, sem eles saberem o que está acontecendo, e fazia essa abordagem e caçava droga, né? Entendi. Então a gente fazia muito disso lá. E a da parte terrorista, né? Isso é normal. Normal, tranquilo. O meu trabalho, eu era atirador de precisão, então eu sentava na porta do helicóptero com a sniper. Sniper. Né? Foi isso. Que massa, né, cara? Aí Filme, disse- né? Filme. Mas chegou a atirava mesmo. Fiz Ficava lá só bastante bonito. coisa. Pô, tu já viu sniper que não atira? Ah, sei lá, rapaz? às vezes o cara vai lá, faz só prática, vai lá, Sniper de livro. tá no helicóptero ali e tal, apontando, mas não vou precisar. Não, o meu trabalho, na realidade, era quando tinha um barco rápido, que chama de Go Fast, com os motores atrás, né? Se ele escapava, fazia alguma coisa assim, com o nosso barco a gente conseguia parar. Então subia de helicóptero, da porta, atirava no Tu motor. metia bala. No motor. Ah, É. que massa, cara. Quanto tempo de guarda costeira, Thiago? Eu fiz 8 anos. Aí eu saí, eu machuquei minhas costas, eu tive um acidente, machuquei minhas costas, fiz cirurgia. Saí, aí entrei na polícia de Boca Raton. Fui policial em Boca Raton por um ano e pouco. Aí resolvi que não era para mim, saí. De lá abri uma transportadora. Depois, aí eu conheci o Jacó, conheci a empresa. Até minha ex-esposa, ela começou a trabalhar para o Jacó e ela falou, vem conhecer a empresa. Eu falei, não, empresa de brasileiro, né? Você tem Já aquela- era Legacy. Você tem aquela... Não é discriminar, mas você já pensa, putz, Mas já empresa de discriminando, brasileiro, né? já discriminando, né? Não é discriminar, mas já discriminando, né? Empresa de brasileiro, eu falei, putz, eu não vou, eu quero trabalhar numa americana, eu tinha conseguido entrar numa das maiores ali do sul da Flórida. E aí conheci o Jacó e vi que era sério, gostei dele, falei, puta, legal, vou trabalhar com esse cara. Aí transferi minha licença, eu já tinha pego a licença de corretor, transferi minha licença para Legacy e comecei lá. Aí de lá fui para gerente, diretor, depois sócio do escritório de Orlando, e aí vai. E aí, Quanto tempo de Legacy já? 2014, né? 8 anos. 8 anos. 8 anos. 8 anos de Legacy. Olha aí. Grande história. E agora mora onde? Agora, eu estou morando agora em São Paulo, vim para cá para ficar 6 meses. Eu volto para lá em janeiro. Talvez eu estenda uns meses ainda no Brasil para fechar parcerias e poder atender também melhor os clientes de vocês aqui. E aí eu volto para Miami. É isso Como aí, é que- pessoal. O cara era atirador de elite, ele descobriu que o desafio está no mercado imobiliário, para vocês verem. Era mais tranquilo antes. Era mais tranquilo, não me incomodava muito. Legal, legal. Jacob, e aí, cara? Conta tua história aí para nós. Não, bem mais simples que Não teve tiro. Não, tranquilo. Eu sou paulistano, sou nascido na cidade de São Paulo, e de São Paulo eu fui direto para Miami. Minha irmã mudou para lá em 1994 e eu comecei a visitar ela em 94, 95, me apaixonei pela cidade, assim, fiquei doido com Miami. E em 1999 eu fui para lá de férias, resolvi mudar para lá. Minha irmã falou, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu resolvi mudar para lá e fui para lá para abrir uma pizzaria. Não abri a pizzaria, está tudo errado. E aí entrei no mercado, comecei no mercado de landscaping, que é jardinagem. Depois passei Fazer o quê? para construção. Tu tinha empresa de... Sim, Tá. Mas Tu era jardineiro lá, também? o dono da empresa mete a mão também. Ah, entendi. Você planta uma Tu plantinha. era jardineiro. Normal. Aham. Então um cara que era atirador de elite era jardineiro. Pois é. Entendi, mas hoje é tu que manda nele. Então, beleza. E nisso apareceu uma oportunidade para entrar no ramo de carpintaria. Construção civil, carpintaria. Então abrimos uma empresa de carpintaria, fechamos a empresa, esse sócio, eu fiquei sócio dele durante 5 anos. Fechamos a empresa de carpintaria, de jardinagem, abrimos carpintaria e fiquei nisso até 2004. Nesse meio do caminho, a gente também importava móveis do Brasil, levava móveis para lá. No meio do caminho, eu comecei a investir no ramo imobiliário. E aí me apaixonei. Falei, não, é isso daqui que eu quero fazer. Então, eu estudei durante 1 ano, tirei todas as licenças possíveis. E daí para frente, entrei no mercado imobiliário. Quantos anos tem a Legacy, então? A Legacy tem 12 anos. 12 anos. E aí entrei no mercado imobiliário, primeiro no mercado
representante financeiro, é assim que chama aqui? Quando Correspondente bancário. Exato, correspondente bancário. Eu tinha uma empresa que era correspondente bancário, depois veio a crise de 2008, aquela confusão toda que teve lá, eu falei, não Nossa, sai. foi uma confusão. Já estava no Foi. mercado imobiliário lá. Já estava no mercado E imobiliário. como é que foi aquela bolha, aquela explosão, aquela loucura, tiro, porrada e bomba, todo mundo querendo se matar? Foi pancadaria para tudo quanto é lado. E aí, o que aconteceu? Eu conheci um advogado que ele falou que foi isso que me segurou, eu continuo no mercado de imobiliário. A gente começou a ajudar as pessoas que estavam perdendo as casas, porque assim, a maioria das pessoas perdendo as casas, e eu comecei a ajudar, quer dizer, você negociava com o banco, isso demorava, cada negociação com o banco demorava às vezes 6 meses, para você conseguir fazer em vez do banco tomar a casa da pessoa, a gente fazia um acordo com o banco de entregar a casa para o banco. Então fazia uma venda, a gente chamava de short sale. A gente vendia a casa, o banco pagava para a gente a comissão e a gente mostrava para o banco que aquela casa não valia mais os 500 que ele tinha pagado, que aquela casa hoje valia 200. Então o banco perdoava. Perdoava a dívida e pegava a casa de volta. Então, o que acontecia? Para o banco pegar a casa de volta, ele tinha um custo com advogados muito corte, como fala, desculpa, de cartório, enfim, o custo era muito alto, era em torno de $60 mil para ele tomar a casa, para lá e pegar a casa. E como tinha muita casa que ele estava, muito processo que ele estava tomando, estava tardando assim, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até 3 anos para ele conseguir tomar a casa de volta, porque era muito processo. Ele começou a comprar. Não, aí começou a fazer o short sale, que a gente começava a ajudar o pessoal. E qual era a diferença do short sale? Depois de 2 anos o crédito dele já estava bom de novo, ele podia comprar outra casa. Se o banco tomasse a casa, que era o foreclosure, né, 7 anos. Então, quer dizer, além de ajudar o banco, ajudava as pessoas. Era e um a bom gente, negócio. Era um bom negócio. Era Tu estava ali como um trabalhoso. agente no meio da história. Muito trabalhoso, Legal. mas era uma maneira de sobreviver, era o que tinha na época, né? Era short sale e foreclosure, que era casa de banco e casa que você ajudava a pessoa o banco não tomar a casa dele, você vender por um preço mais barato e o banco está de acordo com aquilo. Pô, que legal, que legal. A gente sempre pergunta em relação à rotina. Como é que é a rotina de vocês realmente de esportes? O que se gostam de praticar? O que vocês hoje consomem de conteúdo? Legal saber se vocês consomem conteúdo, por exemplo, de podcast lá nos Estados Unidos. Quem que vocês hoje estão seguindo? Então, compartilhe um pouco da rotina de vocês aí. Bora, Thiagão. Eu primeiro? Tanto faz, não tá? Pode Pratica começar qual aí, Thiago. esporte? Como é que é a rotina do dia? Esporte Acorda que tira o cedo? alvo. Eu tenho fases, então teve uma fase que eu acordava 4h30 da manhã para ler. Eu gostava de ler. Tá. Eu escrevi um livro, inclusive, teve uma época que eu parei para escrever. Ó, bora fazer esse jabá. Como é que é o nome do livro aí, cara? Minha Infinita Batalha. Minha Infinita Batalha. E é inspirado no período de... É a biografia, desde o começo. Pô, que legal. Desde minha mãe grávida até a parte militar, até o legal. Caminho de Santiago, né? Que eu fiz o Caminho de Olha Santiago. só, que fez? legal, cara. E, Baita experiência. então teve uma época que eu acordava às 5 horas da manhã para estudar, para ler, que eu gostava de ler, escrever. Depois mudei isso aí, esporte, depois do militar eu parei tudo. Né? Antes eu jogava futebol, gostava de fazer um monte de coisa, entrou no militar, você acaba esquecendo qualquer tipo de esporte. Então eu não assisto nada, não sei nada de futebol, não sei nada de nada. No Brasil, morando aqui, eu estou assistindo um pouco mais de televisão, mas antes eu não assistia quase nada também. Então, academia. Ia para academia, faço alguma coisa assim, eu andava de bicicleta, eu fazia muito trekking no meio do mato, né? Trilha, né? Mountain bike. E praticamente isso. E o que gosta de ler hoje? Boa. Hoje. O que eu gosto de ler hoje? Recomenda aí uns livros para nós. O meu? Não, tô brincando. Sim, o teu, já anotei. Tem uns livros, eu gosto de livro militar, de operações que aconteceram. Então, eu gosto de ler o histórico para ver o que aconteceu. Então, são praticamente livros assim, né? Entendi. Legal. Histórias reais. Jacob, e você? Eu sou aquela pessoa que não consegue ficar em casa, super ativo, então eu invento coisa para fazer o final de semana inteiro. Mas meus hobbies são tiro ao prato. Olha aí, tirou o alvo, então Tiro ao está alvo, aqui. Faço tiro, eu e meu filho, já desde os 11 anos ele faz comigo. Pô, que legal. Barco, eu sou apaixonado por água. Você gosta de velejar?
Vela é que tipo de barco? Não, é barco Lancha. lancha mesmo, Tá. mas assim, praticamente todo final de semana eu estou na água. Entendi. E Legal. família, assim, tenho 2 filhos, que eu sou Casado, tem 2 filhos. tenho 2 filhos. Tiagão é Assim, casado, tem filhos? Solteiro, sem filhos. Ok. a gente está sempre junto, sempre estou fazendo alguma coisa com eles. Eles gostam de mergulhar também, são bem ativos. Eles gostam de mergulhar, eles gostam de fazer isso. Então, estou sempre fazendo alguma coisa com eles. Final de semana é para a família, Profissão pai. profissão paizão. E o que tu consome de conteúdo, de livro, vídeo, aula, Eu curso? leio bastante coisa, assim, eu leio todo dia, mas eu leio alguns websites online, mais para informação, mercado financeiro, que eu acompanho bastante, que eu gosto, notícias do mundo inteiro, mas assim, nada de livro. Eu não sou uma pessoa que tem o hábito de ler livro. Assim, eu nunca tive esse hábito. Então, sempre aquele negócio, eu leio o que me interessa, que me chama atenção, notícia, isso, aquilo, e depois... Legal. Legal. Tiagão, uma mensagem que você gostaria de deixar aí para o pessoal que está nos acompanhando aqui no podcast. Se você está pensando em comprar um imóvel, trabalhe com vocês. Procure imóvel. Procure imóvel, porque a parceria que a gente fez, a gente não tem outros parceiros no sul do Brasil. Então, nossa confiança 100%, nossa parceria 100% no sul aqui do Brasil é com vocês. Então, inclusive, se você for corretor e estiver assistindo, faz através da Imóvel para entrar em contato. Se quiser fazer alguma parceria com a Legacy, alguma coisa assim, através da Imóvel. Perfeito. Legal. Jacob, alguma mensagem que quer deixar aí para o pessoal? Eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade. Adoro vir para Balneário, quero vir mais vezes. A Miami brasileira. A Miami brasileira, mas Sem parece chuva. muito. Sem chuva. Sem chuva. Sem chuva. Pois é, não Pegaram deram uma sorte. fase. Vieram para cá no dia de chuva. Essa chuva, mas muito bom. Quero voltar mais para cá, quero fazer, se Deus quiser, estava combinando já com vocês, assim, para fazer um evento aqui em março. Quero trazer alguns empreendimentos, uns 3, 4 empreendimentos. Quero trazer advogado de imigração, quero trazer contador, quero fazer a gente está planejando fazer esse evento aí para trazer bastante informação para o pessoal de Balneário aqui do Sul. Legal. Felipão? Agradecer o Jacob e o Thiago por terem nos dado a honra aí de compartilhar um pouco sobre o mercado dos Estados Unidos e convidar o pessoal que queira investir nos Estados Unidos. Agora já sabe que a Imóvel vai estar anunciando aí junto com a Legacy os imóveis de Miami, de Orlando e Boca Raton. Então, pode procurar a Imóvel, que a gente com certeza vai trazer toda essa consultoria que a gente trouxe aqui no podcast e a gente vai estar levando para os clientes que nos procurarem. Muito bom, pessoal. E quem ouviu vocês aqui, quer acompanhar vocês nas redes sociais, trabalham com uma rede, como é que as pessoas encontram vocês? Meu é Instagram, que eu uso bastante, é Thiago com H, thiago.bruno.mariani. Ok. Jacob? Jacob Abdala, acho que só tem um só. Não tem erro. Abdala com B mudo, um L só. Felipão? O meu é que nem o Jacob, o meu é Felipe Soares. Tá tudo certo? Tu é que tem problema aí agora. Eu tenho um problema, que é meu sobrenome é alemão. Quem aí tá só ouvindo, não consegue ver meus olhos azuis e meu cabelo loiro. Guilherme Volk. Encontra ali no Instagram, @GuiVolk, GuiWohlke. Eu sempre tenho que soletrar. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, Jacob. Muito obrigado, Thiago, pela presença, pelo conteúdo rico que vocês trouxeram, as informações a respeito do investimento da Flórida, também conhecer um pouquinho da história de vocês. Foi um prazer, uma honra ter vocês aqui. Pessoal que está nos acompanhando, curte, compartilha esse episódio, seja do Spotify, seja no YouTube, e cola com a gente no próximo episódio. Um prazer, uma honra estar com vocês aqui hoje. Até a próxima.